Olá, minha gente! Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar agora mais uma aula, a sua aula preferida, né? A aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Débora Lívia e te convido a pegar o seu material de estudos. Vamos juntos aqui revisar os conteúdos que estudamos durante as 2 semanas que passaram, né? Então, nós vamos iniciar conversando um pouco. Olha que imagem linda, né, gente? Riquíssima, belíssima. Nós vamos iniciar conversando sobre a última etapa da produção textual deste mês, que é a produção de um verbete enciclopédico, tá? Essa é a imagem que aparece no início da unidade do livro didático de vocês. Temos aqui uma imagem belíssima, mas infelizmente um aviso, né? Um aviso muito sério. 100 animais ameaçados de extinção no Brasil. E o que você pode fazer para evitar? Né? O que você pode fazer para evitar? Então, nós temos a imagem de vários desses animais que estão sendo ameaçados. Propositalmente, o aviso, ele aparece cobrindo alguns animais, né? Aí no meio, ele aparece, de certo modo, cobrindo algumas imagens. E isso já sugere o quê? Que enquanto nós estamos lendo esse aviso, há animais em perigo. Então, a nossa ação, toda e qualquer ação que nós fizermos, ela deve ser, como dizem nas conversas, né, mais coloquiais. Isso aqui é para ontem, né? Nós às vezes dizemos para quando será? É para ontem, ou seja, já devia ter sido feito, tá? O ser humano deveria agir desse modo. Então, essa imagem, esse aviso posto em cima das imagens dos animais, ele sugere que, enquanto nós estamos lendo, alguns animais já foram extintos e que nós precisamos agir com celeridade, com rapidez, a fim de que isso não aconteça, não é, com todos esses bichinhos que estão sendo apresentados aqui. Então, essa é a capa de uma enciclopédia desse autor, o Sávio Freire Bruno, tá? E o livro nos traz o seguinte: nessa enciclopédia, há dezenas de verbetes que contemplam animais brasileiros em risco de extinção, como o lobo-guará, apresentando muita informação, imagens, mapas, diagramas. Nem todas as pessoas sabem que há tantos animais ameaçados de extinção no Brasil. Que tal compartilhar o conhecimento que você adquiriu nas pesquisas realizadas e no material selecionado pela turma e transformá-lo em um verbete para compor uma enciclopédia? Veja a proposta. Então, o livro, eu não vou ler esse fechamento, né, mas o livro ele sugere não só a produção, né, de um verbete, mas sim a união de todos os verbetes dos alunos da sala para a composição de uma espécie de biblioteca que ficaria disponível na escola. Essa é uma sugestão apresentada, né, no livro, que você pode, inclusive o seu professor certamente, né, já fez, já lançou também essa proposta, tá bom? Mas se não, vocês podem propor um cartaz, uma exposição na escola, a fim de que os outros alunos que não estão estudando sobre isso também despertem para esse tema que é urgente, tá bom? Nós precisamos preservar o meio ambiente, precisamos preservar a natureza. Neste ano de 2021, por exemplo, nós passamos por um período de queimadas que bateu o recorde, né, mundial, né? Foi a maior queimada no Brasil até, né, o presente momento. Então, essas queimadas, elas danificam os biomas brasileiros, elas prejudicam, né, não só a natureza, mas todos nós como seres humanos que habitamos neste planeta, tá bom? Então, os efeitos são desastrosos mesmo, ok? Então, é importante conversarmos sobre isso. No nosso livro didático, né, nós temos alguns exemplos de verbetes exatamente para que você treine as características desse gênero textual, consiga captar, compreender bem o funcionamento dele e, a partir disso, você possa produzir, né, também um verbete enciclopédico.
Então, nós temos aqui, por exemplo, o verbete, né, anta, falando sobre esse animal, sobre a anta. Anta, Tapirus terrestris, nome científico dela, né? A anta é o maior mamífero herbívoro do Brasil. Durante o dia, a anta permanece entre a vegetação da floresta. Ao anoitecer, o animal emerge para sair, ou seja, ele sai, né, para ir em busca de alimento nas matas e pastos. As pernas são curtas e geralmente negras. O pelo é uniforme. A coloração mais comum é marrom acinzentado. A face é geralmente mais clara. Esta espécie utiliza um curso da água, uma lagoa ou mesmo grandes poças para se refrescar e se esconder. Então aqui nós temos um exemplo, né, de um verbete enciclopédico. Certo? Aqui nós vemos que há a aparição, a presença do nome científico do animal. Nós temos uma imagem de uma anta com o filhotinho aqui ao lado. E nós temos um texto extremamente informativo. Como foi dito anteriormente, nas aulas anteriores, o verbete enciclopédico, ele se diferencia do verbete de dicionário. Por quê? Porque o verbete de dicionário se concentra no conceito propriamente dito e ponto, né? O verbete enciclopédico não, ele apresenta, além do conceito, curiosidades e diversas outras informações complementares acerca do objeto, do animal, certo? Então ele é bem mais amplo, ele é bem mais informativo. Se você quiser saber o que é uma anta, procure um dicionário. Por exemplo, o que é um lobo-guará? Procure um dicionário. Agora, se você quer saber onde ele vive, a cor, como vive, o tamanho, o tempo de vida, você vai procurar o quê? Essa mesma informação, esse mesmo nome, mas em uma enciclopédia, porque é um texto mais completo mesmo, tá? Então, com esse exemplo, a gente já pode fazer o que a gente chama de avaliação, que é autoavaliação, que é a etapa que antecede a reescrita do texto, certo? Do verbete. Então, o primeiro ponto, né, da autoavaliação. Antes de elaborar a versão final do texto, faça uma autoavaliação verificando se os elementos mais importantes do gênero estão presentes nele, né? É importante que que essa etapa seja cumprida, porque o que é que faz com que eu identifique que determinado texto é um verbete de dicionário ou é um verbete enciclopédico? As características dele, as informações apresentadas, o modo como ele foi escrito. Então, se em algum momento você falha, né? Se o seu texto não contempla todas as características do gênero, ou pelo menos as principais, a gente não vai conseguir identificar a que gênero se refere, certo? Então, por isso é importante que as principais características do gênero, as principais demandas dele, por assim dizer, sejam atendidas, sejam observadas. Letra A. Se há informações sobre o animal, como tamanho, alimentação, habitat, hábitos, tempo de vida. Então, pelo menos essas 5 informações têm que aparecer. Se no seu verbete falta uma delas, retorne às pesquisas. Pesquise mais um pouco. Informações sobre o animal, como tamanho, alimentação, habitat, hábitos, tempo de vida. Precisa aparecer. Professora, se eu quiser colocar mais alguma outra coisa, tudo bem, tranquilo, mas pelo menos essas informações devem aparecer. O texto está organizado de modo que cada parágrafo trate de um tópico? Ou nós temos aí um só parágrafo enorme, né? Ou nós temos parágrafos que colocam várias ideias ali lado a lado, justapostas, mas sem nenhum aprofundamento. Isso também deve ser observado.
Letra C. Se as imagens, ilustrações e mapas estão identificados por legendas. Então, toda imagem que a gente coloca, ela tem que ter uma legenda, ó. A fonte aparecendo aqui ao lado, por exemplo, ó, pequenininho, e aqui a legenda explicativa, né? O que a gente está vendo aqui na imagem? É uma anta e o filhote dela, tá bom? Então, essas legendas precisam aparecer. Letra D, se o texto está em terceira pessoa, ou seja, né, os verbos, se ele é impessoal, né, os verbos foram utilizados no presente e a linguagem é objetiva, sem gírias e termos próprios da oralidade. Então, esse é um texto que deve ser escrito na modalidade formal da língua portuguesa, né? Então, não pode haver gírias, não pode haver abreviação, PQ, né? Por exemplo, nada disso. Você vai tá ao invés de está, né? Não pode, certo? Segunda, entregue seu texto ao professor, ok? E depois da observação do professor, você escreverá finalmente a versão final, tá bom? Então, sobre a produção do verbete enciclopédico, é isso que nós precisamos fazer. Agora, para finalizarmos essa aula de revisão, nós responderemos algumas questões complementares. Preparado? Respira fundo e vamos lá. Olha só. Assinale a alternativa que contém uma oração conclusiva. Letra A. Sérgio foi bom filho. Logo será um bom pai. Os meninos, ora brigavam, ora brincavam. Jaime trabalha depressa, contudo, produz pouco. Os cães mordem, não por maldade, mas por precisarem viver. Adão comeu a maçã e nossos dentes até hoje doem. Onde está a oração que expressa a ideia de conclusão? Vamos lá! Ok, galerinha, vamos lá. Então, na letra A, nós temos o seguinte: Sérgio foi bom filho, logo será um bom pai. Será que nós temos essa ideia de conclusão na letra A? Vamos analisar? Parece que sim, mas vamos analisar os outros casos. Na letra B, nós temos os meninos, ora brigavam, ora brincavam. Aqui, a ideia não é de conclusão, e sim de alternância. Em um momento, eles faziam uma coisa, no outro momento, né, eles brigavam, né? Então, ficaram entre a briga e a brincadeira. Na letra C, nós temos Jaime trabalha depressa, contudo, produz pouco. Olha o contudo. Lembram da tabelinha que eu mostrei? O contudo é uma conjunção, né, que transmite a ideia de adversidade. Então, essa oração, ela traz, na verdade, uma oposição, né? Ele trabalha muito, ou melhor, ele trabalha depressa, mas ele não produz muito, ele produz pouco, né? Nós poderíamos substituir o contudo pelo mas, pelo porém, tá bom?
Letra D. Os cães mordem não por maldade, mas por precisarem viver. Nesse caso, nós não temos uma ideia de conclusão, nós temos aqui uma explicação. Por que os cães mordem? Eles mordem em legítima defesa, praticamente, né? Foi isso que a frase nos comunicou. Então, eles não são maus, eles mordem porque eles precisam viver. Então, eles precisam se defender. Aqui nós temos uma oração o quê? Explicativa. Letra E. Adão comeu a maçã e nossos dentes até hoje doem. E aí, gente, né? O Adão, né, de acordo com a narrativa bíblica, ele fez com que a maldade entrasse no mundo e até hoje a gente padece com isso, né? Qual é a ideia aqui, gente? A ideia aqui é de uma adição, né? Ele comeu e a gente ainda sente dor, né? Até hoje. Então, a oração que transmite a ideia de conclusão é a primeira, né? Sérgio foi um bom filho, logo, portanto, será um bom pai. Então, o bom filho sugere, né, essa possibilidade, né? Se foi um bom filho, então será um bom pai. Por quê? Porque saberá ensinar o filho a andar no caminho correto, tá bom? Então, nós temos aqui a letra A, ou na letra A, essa ideia de conclusão. Observem também como, como as orações, né, os períodos que são compostos, se vocês observarem com cuidado, como eles são organizados, como eles são unidos ou separados. Para separarmos as orações dentro dos períodos, nós usamos predominantemente a vírgula, certo? E para finalizar, nós usamos o ponto final. Observe que o ponto final aparece em todos os exemplos, assim como a vírgula ou ponto e vírgula também, ok? Segunda questão, vamos lá. Observe o seguinte excerto, o seguinte trecho. As horas passam, os homens caem, a poesia fica. O período, né? Antes de falar sobre o período, eu não poderia, né, jamais deixar de comentar a grandeza, a beleza desse texto. As horas passam, os homens caem e a poesia, né, a poesia fica. Esse trecho dialoga, esse trecho do Emílio Moura, dialoga bastante com um outro poema de Carlos Drummond de Andrade, o nosso querido mineiro, que diz o seguinte: a poesia é a eternidade do momento, né? Então é a poesia que eterniza as coisas, os bons sentimentos, né? As boas energias, a vida. A poesia é a eternidade, porque nela nós conseguimos preservar o amor e outros sentimentos tão bons e outras coisas e acontecimentos tão positivos, memórias que nós não queremos perder. Então as horas, elas podem até correr, elas podem passar, os homens podem até cair, né? Eles podem envelhecer, eles podem perder o vigor, né? A criança vira jovem, o jovem se torna adulto, o adulto depois envelhece. E a poesia? Onde a poesia fica nessa história? Ela permanece intacta. Ela é, de fato, ela é a eternidade do momento. Diante disso, agora com toda essa dose de ânimo que a poesia, somente a poesia consegue nos trazer, vamos analisar esse belo período, gente, esse profundo período. Ele é simples ou ele é composto e por quê? Tela cheia, um minutinho para você analisar com muito carinho essa colocação do Emílio Moura. Vamos lá!
Belezinha, olha só, o período é simples ou é composto? Primeiro a gente tem que procurar os verbos, né? Primeiro passo, procura o verbo. Segundo passo, vai definir aí quantas orações nós temos, né? Que correspondem à quantidade de verbos. E aí depois a gente verifica se é simples ou se é composto. Lembrando que o verbo é o quê? É uma palavra que indica, que expressa o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Isso aí você tem que saber assim de cor, né? O que é verbo? Tem que dizer rápido, né? Então, olha só. As horas passam. Ação. Primeiro verbo. Os homens, caem. Ação. Segundo verbo. A poesia, que coisa boa, né? Que maravilha! Graças a Deus a poesia faz o quê, minha gente? Ela fica, né? Se fosse aula presencial, eu ia pedir para todo mundo dizer junto, fica, coisa linda. Então a poesia fica, né? Então nós temos aqui três verbos, né? A professora é assim mesmo, gente, vão se acostumando. Na aula presencial é melhor ainda, né? Então nós temos 3 verbos, passar, cair e ficar. Primeira etapa, identificar a quantidade de verbos, são 3. Se eu tenho 3 verbos, consequentemente eu tenho quantas orações? 1, 2, 3. Se eu tenho 3 verbos e 3 orações, o período é simples ou é composto? Eita, pensa rápido, é composto, porque o período simples é formado por uma oração e aqui eu tenho 3 orações. E como é que essas orações são separadas dentro de um mesmo período? Vírgula, tá? Lembrando que a função da vírgula é organizar a frase, o período e preservar o sentido. Não é encerrar o período. Qual é o sinal de pontuação que encerra o período aqui? O ponto final, que é o mesmo ponto que vai encerrar a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo encontro, querendo Deus. Tchau, tchau, pessoal!